Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a paz do Senhor, que excede todas as coisas, esteja e permaneça para sempre em nossos corações. Amados do Senhor, continuamos então a nossa busca diária pela verdade, nossa busca diária pelos princípios eternos, em busca de colocarmos em prática as palavras de Jesus no nosso dia a dia, numa certeza muito clara de que assim percorreremos o caminho estreito e alcançaremos a verdadeira felicidade. Continuamos no capítulo 26 do Evangelho de São Mateus. Acabamos de ler então o versículo 39. E esse versículo possui uma profundidade enorme, uma riqueza muito grande sobre as nossas vidas, porque vem apresentar a nós uma pérola do progresso espiritual, que é o fortalecimento da nossa vontade em detrimento do nosso desejo. E de repente, então, você pode até me falar, mas Márcio, vontade e desejo não são coisas sinônimas? Amados, em uma análise superficial e rasa, podemos até pensar que são, só que elas são bem diferentes. Em alguns conceitos, nós temos as potências superiores e as potências inferiores. As potências superiores são aquelas que, fortalecidas, fazem com que nós possamos progredir dia após dia no caminho de santidade. Temos aí a inteligência, temos também a vontade, que atuam diretamente na nossa alma. Uma vontade fortalecida faz com que nós subjuguemos o nosso corpo, os nossos instintos animais, os movimentos da paixão, às vezes até mesmo aquelas cargas pesadas da emoção, muitas vezes aí banhadas pela memória, pela imaginação e pelos sentidos do corpo, que de maneira impensada muitas vezes nos trazem resultados muito trágicos, até mesmo porque quando nós fazemos alguma coisa, quando as nossas atitudes são baseadas nas potências inferiores, vamos numerá-las novamente: as paixões, a lembrança, a imaginação, a memória, que é a lembrança, os 5 sentidos do nosso corpo. Quando nós nos baseamos exclusivamente nessas coisas para tomarmos decisões, geralmente nós tomamos decisões precipitadas e equivocadas. Muitas vezes nós trocamos as mãos pelos pés. E tem vezes que é quase impossível corrigir os erros. Isso quando um erro não vai gerando outro erro em sucessão de cadeia. Uma coisa que nos difere dos animais é justamente a questão de que nós temos vontade. Platão, já na filosofia clássica, ele falava que o desejo está para o corpo, assim como a vontade está para a alma. E para ilustrar para você de uma maneira assim muito clara, pode ser que algum dia você esteja andando pela rua, num dia muito ensolarado, e te dê vontade de tomar um sorvete bem gelado. Perfeito, né? Legal. Só que tem um detalhe, você é diabético e não pode. É justamente aí então que você usa da vontade para contrariar o seu desejo. No caminho nosso de santidade é bem assim também. Muitas vezes nós precisamos contrariar os desejos da carne. Precisamos contrariar as concupiscências. Precisamos contrariar esses impulsos que muitas vezes fazem com que nós busquemos atender aos apelos do prazer, do ter e do poder. É sempre essa tríplice concupiscência. São essas 3 coisas que muitas vezes nos tira dos caminhos que o Senhor nos coloca. E como é que eu faço para fortalecer a minha vontade?
somente a partir de mortificações, somente a partir de uma vida de oração, somente a partir de uma vida de buscar satisfazer unicamente a vontade de Deus em detrimento da nossa própria vontade. É justamente aqui que entra a passagem de hoje. Jesus sabia tudo o que iria acontecer. Ele sabia em profundos detalhes como ele seria, de certa maneira, triturado como um verdadeiro sacrifício. Mas ele sabia que aquilo era necessário. A carne dele gritava para que não acontecesse aquilo, mas espiritualmente Jesus tinha plena convicção do que necessitava ser feito. É justamente aí que nasce a oração dele. Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feito o que você quer e não o que eu quero. Seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Dando um passo ainda maior na fé, como já refletimos muitas vezes ao longo dos dias, se a nossa vida é consagrada ao Senhor, se rezamos, se nos entregamos, nós precisamos acreditar que a vontade do Senhor se cumpre claramente, dia após dia. Mesmo que seja uma coisa que supostamente nós não consigamos suportar. A palavra do Senhor nos promete lá em Coríntios que nenhuma tentação se sobrepõe à nossa capacidade de suportá-la e de sair dela. Creiamos, meus amados, que o Senhor conduz os nossos passos e permite que tudo aconteça para que nós possamos acumular virtudes. É importante refletirmos. As virtudes só são acumuladas em momentos de pressão, em momentos de dificuldade, em momentos de verdadeiros desafios. Que o Espírito Santo nos conduza então a refletirmos sobre essa diferença importante entre o desejo e a vontade. Essa necessidade que existe de subjugarmos os apetites da carne para então, com uma vontade fortalecida, fazermos sempre o que é bom e agradável a Deus. Fala, Senhor, que o teu servo escuta.